A lealdade, para ser lealdade segundo Deus, né? Não a lealdade humana, uma lealdade proposta por Deus, ou fidelidade proposta por Deus, ela deve ser fundamentada em cinco pilares, cinco fundamentos. Esses fundamentos, o primeiro deles é o caráter. Se nós não tivermos um caráter tratado, um caráter íntegro, né? Vamos chamar assim, caráter todos nós temos, bom, mais ou menos, ou ruim, tá? Então, o caráter que Deus fala é o caráter, tanto é que nós, no propósito de Deus, declaramos que Deus quer nos formar Cristo em nós, sejamos a imagem do seu Filho. Então, é alguém que não mente, alguém confiável, né? Então, o caráter, quando eu falo de caráter, eu não estou falando de um caráter qualquer, eu estou falando de um caráter estabelecido por Deus, que a Bíblia chama de íntegro, um caráter íntegro. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento, a lealdade deve ser calcada em uma aliança que é feita, uma aliança estabelecida entre duas pessoas. Essa aliança é até a morte, é para sempre. A aliança não é para durar uma semana, um mês, um ano, não. É uma aliança semelhante ao que nós fazemos com o nosso cônjuge, né? Até que a morte nos separe. O que tem de conteúdo dentro dessa aliança pode variar de situação para situação. Mas no casamento, por exemplo, você promete ser leal, fiel na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, ser fiel e leal, quer seja na abundância ou na escassez. Então, e até quando? Aí diz, até a morte nos separe. Então, isso é aliança. Então, não é só um voto, eu me proponho, mas eu vou ficar com você, aconteça o que acontecer até a morte. Então, isso que é aliança, essa é a segunda característica. Depois nós vamos entrar nesse tema, especificamente falando da aliança, no significado da aliança, que a Bíblia dá, né? E o terceiro é amor. Obviamente, a relação é de amor. Amor não é um amor qualquer, é o amor ágape, obviamente, o amor de Deus, que nós não temos em nós mesmos, nós temos amor humano, é bem frágil, bem suscetível a altos e baixos, não o ágape, não o amor de Deus. O amor de Deus vive para o bem do outro, felicidade do outro, e não por si mesmo, não é centrado em si mesmo. A quarta característica que eu vejo como fundamento é que nós precisamos que Deus trate conosco em todos os aspectos da nossa vida através da sua graça, que Ele derrama entre nós. Se nós queremos fazer contando com a nossa força, com a nossa determinação, com a nossa boa vontade, nós não vamos muito longe. Então, Deus entra através da sua proposta, né, de derramar sobre nós o seu Espírito gracioso, vem para morar em nós e nos capacitar para expressar qualidades, virtudes que nós não temos em nós mesmos. Nós somos naturalmente egoístas. Então, vem o Deus, que é altamente altruísta através do seu Espírito, e faz eu esquecer de mim, das minhas necessidades, e viver para o bem do outro. Esse é o amor. E, por último, o alvo de Deus é levar-nos a ter unidade. Nós falamos sobre unidade, e unidade, para mim, hoje, com tantos anos que venho meditando sobre isso, estudando sobre isso, eu descobri que a unidade não acontece, ou quando acontece, acontece por um período muito curto, por causa da deslealdade, por causa da ruptura que existe entre nós por motivos não justificados. Na maioria das vezes, não são justificadas. Porque se tiver problema com o teu irmão, vai ter, a Bíblia prevê que eu vou ter, diz assim, perdoai mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, perdoai mutuamente. E nós temos dificuldade de perdoar, de aceitar o outro com a falha dele. E isso serve de tropeço para a unidade. Então, o alvo principal de Deus é ter unidade. E, de novo, não é uma unidade qualquer, é uma unidade proposta por Jesus. Na oração sacerdotal dele, ele ora 3 vezes, ele fala para que sejam um, e uma delas, e isso me marcou muito, e foi quando eu tive entendimento desse versículo que eu entendi o que é a unidade proposta por Jesus, e que ele ora para o Pai, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, ele não está apontando a unidade da Trindade só como modelo, ele diz assim, ele arremata aí que matou, e vai matar a gente. Sejam um, assim como nós somos um, sejam eles em nós. Então, a unidade que é proposta por Jesus não é na horizontal somente. E eu antes entendia que era só horizontal.
eu tenho que me entender com o Marcos, o Marcos tem que entender comigo, eu tenho que entender com o Batista, eu tenho que me entender com o Metodista, e não é só isso, isso ainda é mais fácil. Ele quer que eu seja um entre nós, na horizontal, mas seja um dentro dele, dentro da Trindade, ou seja, a relação que a Trindade tem forever, para sempre, de passado, presente e futuro, eu tenho que ter com meu irmão, com aqueles que estão em Cristo, dentro da Trindade. Então, esse é o alvo fundamental. E se nós, ao longo desses 4 passos, seja do caráter, seja da aliança, seja do amor, seja da graça operando, eu não vou ter unidade, a unidade é quebrada. E muito que eu tenho visto hoje, com meus olhos, irmãos que por um tempo se amavam, se entendiam, se relacionavam, ficaram à margem porque alguma coisa aconteceu no relacionamento. Ou seja, estamos divorciando do irmão. E nós mesmos somos da doutrina, a maioria de nós, se não 100%, pelo menos 90%, 95%, cremos que o casamento é indissolúvel, mas não nos damos conta, Marcos, esse que acho que é o problema, que nós estamos casados com o outro. E para quanto tempo estamos casados? Forever. Até a morte, entendeu? Então, não, por isso que não considerar a fidelidade e a lealdade, nós somos divorcistas. Então, na prática, na doutrina, nós somos antidivorcistas e na prática divorciamos na maior. O divórcio hoje virou bagunça, né? Cada um divorcia por qualquer motivo. E a pergunta que fizeram para Jesus, a pergunta, podemos separar do irmão por qualquer motivo? Qual a resposta de Jesus? De modo nenhum. Há uma aliança feita para toda a eternidade. É mais do que o casamento, porque o casamento termina aqui na Terra. Termina, a nossa aliança penetra no céu e fica para sempre lá. E é isso que é o propósito de Deus. Uma família eterna, um corpo eterno e uma casa eterna. Isso é muito sério. E está tudo entrelaçado com fidelidade e lealdade uns aos outros. Amém?